Queria a sua avaliação, né? Com a agenda fiscal travada, apesar disso a gente teve, né? Claro, seguindo muito nesse cenário internacional, os ativos de risco andando muito bem, né? Aquela sequência muito forte que a gente viu para o principal índice da Bolsa brasileira, claro, ali também com os resultados corporativos. Mas qual a situação agora, Matheus? Observe que a Bolsa andou bem nessa janela que você descreveu, mesmo com esses problemas fiscais. Eles não sumiram, o impasse continua. Não mudou nada. Ou seja, a gente conseguiu escantear um pouco esses problemas, porque não tem nada novo. Essa é a verdade. O governo fracassou em tornar o arcabouço exequível. O que apresentou é um emaranhado de puxadinho, de gambiarra, né? É uma lambança legislativa em muitas das vezes. Como a gente viu agora, a MP alternativa do IOF, e agora tem a compensação da MP alternativa que caducou, que passa, que não passa, não tem novidade. A gente já sabe que é uma bagunça e que não vai ter uma solução até 2027. 2027, depois das eleições. Então a gente já vai ter ali uma sinalização de que o governo que vier, haverá ou não maior compromisso com o fiscal, que é fundamental. Vamos lembrar, a gente só está com juro alto por conta da irresponsabilidade fiscal do governo. Não houvesse irresponsabilidade fiscal, a gente estaria com juro mais baixo. Então a gastança do governo é que joga o juro para cima e mata a economia de maneira geral. É o que tem desacelerado a atividade agora. Na falta de uma âncora fiscal, você precisa de uma âncora monetária, a gente sempre falou isso aqui. Mas não teve novidade aqui. Por exemplo, entre hoje e sexta-feira, a gente deve ter a apresentação do relatório bimestral de receitas e despesas primárias. Não deve também mostrar contingenciamento ou bloqueio adicional por parte do governo, porque ele está satisfeito em mirar o piso da meta, lembrando que o governo já excluiu bilhões dessa meta, ou seja, uma meta artificializada, e mesmo assim mira o piso, o que é uma falta de compromisso ainda maior e descredibiliza o próprio arcabouço, ao que o TCU apontou, mas que o TCU permitiu que ele mirasse o piso. Então o governo parece satisfeito em mirar o piso, e vai mirar o piso com arrecadação. Muitas das vezes não recorrente, receitas não recorrentes. Ou seja, não é sustentável a dinâmica que a gente está vendo sendo criada para 25 e 26. Só que o mercado entende que o problema fiscal só será resolvido em 27. Então ele escanteia isso. Tanto é verdade que a gente vê esse problema sendo deixado de lado em detrimento da função, resposta de maior expectativa para corte de juros, foi o que foi sendo trabalhado da segunda metade de outubro para cá e que fez com que a gente tivesse recorde de sequência de alta, desde 94, foram 15 dias seguidos de alta, 12 recordes nominais seguidos, recordes nominais, ou seja, a gente ainda teria mais o que andar em dólar, em múltiplo, mas recordes nominais, e esses recordes nominais foram, em um primeiro momento, com expectativa de corte de juros, que deverá vir em janeiro, provavelmente em janeiro, tá? Vamos ver como esses dados vão dialogando com isso. A gente já teve um Focus mostrando inflação no final do ano abaixo de 4,5%. Ainda está longe da meta, mas já está dentro das bandas de aceitação do Banco Central. A gente está vendo uma atividade desacelerando. Teve um pouco de dado um pouco ambíguo entre varejo e serviço, mas de maneira geral a gente tem visto o IBC/BR caindo mais do que esperado também. E é a proxy do PIB. Então a gente deve convergir também para uma atividade menor por conta dos juros pornográficos que a gente tem observado, que são resposta à irresponsabilidade fiscal, isso deixa bem claro aqui. Agora, com esse corte de juros, os ativos, assim como os ativos americanos se beneficiam de corte de juros, a gente também tem benefício para o corte de juros aqui. É uma dinâmica muito diferente daquela que a gente viu 2024 ser encerrado. 2024 a gente viu problemas fiscais e alta dos juros. Agora a gente está vendo, não tem novidade fiscal, vai ser só em 2027 e queda dos juros. É uma dinâmica bem diferente e que tem propiciado alta dos ativos locais também e que pode continuamente proporcionar altas, tá? Então você tem também, historicamente, o mercado subestimando os ciclos de corte. Então vamos supor que o mercado considere que haverá corte da Selic até 12% no ano que vem. Ora, se a gente observar o histórico, o mercado sempre espera menos do que de fato ele corta. Então vamos supor que ele vá para 11%. Pô, já tem um ganho adicional aqui para além do corte de juros, já tem uma surpresa aqui de upside para o mercado colocar nos preços. E daí tem a segunda faceta desse movimento, que daí se relaciona com a fiscal por conta das eleições, porque a gente não sabe quem vai sinalizar. E ao longo das últimas semanas, desde a mega operação no Rio de Janeiro, que como evento ele é simbólico de um sintoma muito pior, que é a crise de segurança pública que o Brasil vive, que a América do Sul vive, e que a gente tem observado exemplos em outros países e que tem feito voto na eleição. Então no Chile, foi exatamente o tema da eleição. E a direita ganhou lá. A Bolívia, a mesma coisa. Então a gente vê que a migração do pêndulo político tem acontecido e pode acontecer no Brasil. E ganhou um pouco de espaço. As últimas pesquisas já mostraram uma desidratação do governo, alta de alguns nomes da oposição, enquanto sequer a oposição se organizou.
Hoje o Lula ganha espaço por conta do recall e porque não tem uma oposição organizada. Quando tiver, como é que vai ser? E ora, a gente teve agora também a vitória da oposição na lei antifacção que foi aprovada na Câmara. Vai para o Senado, o governo foi derrotado. Se você votar os 110 votos que votaram contra, você vota o governo, da base petista. Ou seja, não era a proposta que o governo queria. O governo queria a PEC da segurança, que não dialoga com a vontade da sociedade. Essa é a realidade. Vamos fazer o SUS da segurança pública. Isso não vai dialogar com ninguém, entendeu? Então o eleitor não quer isso. Aliás, critique o que for, o eleitor quer mais do que aconteceu no Rio de Janeiro. O eleitor aprovou a mega operação no Rio de Janeiro. Isso, não sou eu que estou falando, as pesquisas estão mostrando isso. Né? Ou seja, existe uma mudança de percepção na sociedade para prioridades e essas prioridades não beneficiam o governo, beneficiam a oposição. Então você teve novamente o reposicionamento da tese eleitoral. Então a gente tem aqui corte de juros, que pode beneficiar o mercado, e também um rally eleitoral, que ainda não foi precificado. A gente está a menos de 11 meses para as eleições. O primeiro turno, dia 4 de outubro de 26. Então a gente já tem aqui uma dinâmica que pode vir a ser positiva para ativos, caso seja precificado a possibilidade de uma eleição de um perfil reformista e fiscalista, que é isso que está sendo colocado nos preços por conta. Se a gente observar bem, nesse ano, Ibovespa andou, real andou, juro real não. Andou menos do que proporcionalmente, se é que andou. Então você tem ainda aqui uma dinâmica para fechamento de curva, que é basicamente a falta de credibilidade fiscal. Se uma sinalização fiscal positiva for apresentada, então você tem mais caminho para andar e mais corte de juros para acontecer. É a segunda pernada desse ciclo. Porque se o BC, vamos corte até 11, ele vai estar limitado para seguir cortando, né, por conta justamente da falta de credibilidade fiscal. O que vai definir se ele vai caminhar para um dígito ou não é justamente essa sinalização. Então, dialoga com o que você tinha perguntado, é que não vai ter novidade. Sim. E vai acabar caindo no processo eleitoral.